estamos aqui hoje com o Clóvis, professor de Química, e nos deu a honra de fazer essa entrevista, né, Clóvis? Sim, senhorita. E ele agora vai tirar o óculos, porque ele se acha mais bonito sem óculos. À vontade, vai tirar o óculos. Tá brincando? Ó, fazendo aqui à vontade da minha amiga, tô me sentindo nu agora. Bom, qual é o seu nome completo? Clóvis Valério Gomes da Conceição. Clóvis, repetindo. Clóvis Valério Gomes da Conceição. Quantos anos você tem? 54. Sério? Sério? É assim mesmo. Obrigado. E você é casado? Sim. Sou. Tem filhos? 2. Homem e mulher? Casal. Mesma coisa, né? Um menino e uma menina. E por que... Menina mais velha, menina mais nova. Tá bom. E por que você escolheu ser professor? Quando eu estudava no colégio de ensino médio, os meus professores de química me incentivaram, pelo modo deles darem aula, a gostar da matéria. Então você é apaixonado por química? Aí eu gostava muito da disciplina e resolvi fazer química. Uhum. E se você não fosse professor, que profissão você seguiria? Eu estava fazendo a faculdade de engenharia química na época. Quando eu comecei como engenheiro para fazer engenharia química. Inclusive, o nosso outro professor de química, ele é formado em engenharia química. Mas depois, dentro da faculdade, eu vi que, começando a explicar para os colegas, né? Eu fui monitor no UFRJ. Aí, sendo monitor, você aplica a matéria nos colegas. Explica como é a matéria. Eu comecei a gostar de explicar, de mostrar como era o conteúdo. Aí eu que resolvi fazer licenciatura mesmo, da aula. Legal, muito legal. Você já sofreu algum tipo de discriminação dentro de sala? De sala em relação a aluno-professor? É. Já, várias. E é frequente ou algo já parou agora? Não, já parou. Não, esse ano eu sofri uma, logo no início do ano, porque o aluno achava que, como ele pagava a escola, eu era um funcionário dele e tinha que fazer o que ele achava adequado. Tem muito aluno assim. Bastante. Ainda tem. Infelizmente. E você entrou aqui para o nosso colégio esse ano. O que você está achando do colégio? Não, eu entrei ano passado. É porque ano passado, quando eu cheguei na escola, eu fui trabalhar só com vestibular à tarde. Né? Indicação do professor Hélio de literatura, português e redação. Aí o pessoal me chamou esse ano para poder também trabalhar no ensino médio pela manhã. Então, o que você está achando de dar aula aqui? Eu estou gostando. As turmas são um pouquinho agitadas como o primeiro ano, né? Mas são simpáticas, são tranquilas de trabalhar. Quando eles resolvem trabalhar junto com o professor, legal, né? fica bom também. E você tem alguma turma assim que você gosta mais? Não é questão de gostar mais de uma turma ou de outra, né? Cada turma tem uma característica, né? O segundo ano é uma turma mais tranquila em relação por ser também uma turma menor. Eles estão mais focados, talvez, já no vestibular. O ensino do primeiro ano já é um ensino mais, não é infantil, mas o pessoal está com aquele resquício ainda de ensino fundamental. Então são menos ainda responsáveis entre aspas. Então, nenhuma preferência? Não tem preferência. Me fala 5 coisas que você não viveria sem. 5 coisas que eu não viveria sem? Tem uma aluna ali apontando que é ela, não tem nada a ver. Ela é muito simpática. A Cristina. É, a Cristina. Foca, Cristina. Isso. Ela também faz parte, né? Lindo! E eu? Com certeza. E eu? Também. Por isso que eu vou dizer os alunos, né? Uma coisa que me foca muito são os alunos. Eu gosto muito de trabalhar com adolescentes, no caso do ensino médio, né? Eu me identifico no sentido de gosto de trocar muito ideias com vocês. A outra parte seria o quê? A escola em si, né? Os alunos, que é a parte principal. A escola com um grupo de professores, que toda escola tem um determinado grupo, eu me identifico com todos esses grupos, né? Mais o quê? A família, né? Que aí tem esposa e filhos, né? A família antiga, que seriam os pais e irmãos, né? Que eu considero família atual. A antiga que a gente teve. Você quer mais um, né? Você deu 4 até agora. Você pediu que 5. foi os alunos, os professores, né? a família. Professores incluem coordenação, porque eu considero coordenação profissional também. A família. Família a toda, família falta atual 2. e a família Não, antiga. família é família. É tudo junto, falta 2. Não, para mim não. É aquela família que você forma e a família de onde você veio. São 2. Então falta uma coisa. Falta uma coisa? Você também, já falei isso também dos alunos. Não, isso, uma exceção dos alunos. Tem as exceções que perturbam um pouquinho, mas fora isso, agora não. Deixa
Viver é muito bom. Em falar em viver, então, se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Alguma atitude sua que você deixou de fazer, o que você fez, o que você mudaria? Não mudaria nada não, porque tá tão bom do jeito que está. Eu gostei de tudo que eu fiz até hoje. É lógico que tem uns percalços da vida, né? Se der uns tombozinhos, mas eu não mudaria não, continuaria fazendo do meu jeito. E quais são os seus planos assim, no futuro próximo? Bom, no futuro próximo eu já tenho 2 filhos que estão encaminhados, né? Que seria o meu rumo, né? Mas eles estão encaminhados, os 2 trabalhando, cada um numa cidade. E agora é só curtir a vida. Então eu não moro com você não, né? Oi? Eles Não, não. a partir desse ano todos os 2 foram embora. Para a tristeza da mãe. Foi muito triste pra E você? a alegria do pai. Né? Você ficou feliz? A gente fiquei feliz, porque eles estão encaminhados. Né? Estão mas é aquela tristeza, a casa fica vazia, aquele silêncio. Fica mais calma também. Não fica muito bagunçada. Não fica muito bagunçada, não tem discussão, né? Não tem aluno não, sente falta filho perturbando. A gente às vezes sente um pouco de falta disso. Se acostuma, né? Mas eu levo mais meus netos, aí eu substituo, vai demorar um pouco. Qual é o seu maior sonho? Do meu sonho? Eu acho que eu não tenho um sonho grandão ou diferenciado não. O meu sonho muito intenso é eu viajar, conhecer, por exemplo, a Europa. Você não tá? Você nunca saiu do Brasil? Não, já saí, mas nunca fui para a Europa. Foi pra onde? Só para a América do Sul. Que filme você mais gosta? Varia muito. Eu gosto muito de filme de ação e filme drama também. E você tem uma música assim preferida? Algum tipo de música que você mais gosta? Eu gosto de todas as músicas, depende do você momento. De calypso? Não. Não, mas tem algumas músicas do tipo mas o que mais? calypso que eu gosto. Não calypso em si, mas do estilo calypso. Mas música, você prefere o quê? Música mais agitada? Eu gosto mais de música popular brasileira. MPB. Algum artista assim? Eu gostava muito na minha época dos Novos Baianos, Moraes Moreira, Pepeu Gomes, né? Que era o pessoal da minha época de garoto. Então tudo MPB. Tudo MPB. E algum acontecimento assim mudou a sua vida? Não sei, uma coisa assim que depois disso você... Acontecimento? É. Bom, foram 2. Quando eu casei, que mudou completamente, né? E quando eu comecei a trabalhar, que eu era estudante no UFRJ, aí descobri que um professor era dono de um curso, aí pedi que ele me indicasse para dar aula, ele me indicou, mas não foi ainda a reviravolta. Dentro desse colégio que eu comecei a trabalhar, um outro profissional gostou de mim e me levou para uma outra escola, foi aí que eu realmente comecei, que deu Você começou a entrar dentro de sala assim, para dar aula há quantos anos? Eu tinha 22. Novinho. Mais tempo. Então você tá há quanto tempo? No magistério, 32 anos. Tempo pra caramba. Você tem algum recado para dar para seu momento? O momento, o recado é que a gente só consegue realmente criar, vencer, crescer, né, estudando. Se a gente não partir para o estudo para poder fazer uma boa profissão lá na frente, a gente não consegue evoluir. Por mais que você tenha estudo às vezes, ele ainda não te complementa. Então, você tem que continuar estudando mais um pouco. Porque nenhuma profissão hoje em dia você vai conseguir se estabilizar com o que você só aprendeu. Você sempre tem que estar reativando o seu aprendizado. Ficamos por aqui. Obrigada. Nada, não. Vai aparecer esse beijo?